A Polícia Civil está cumprindo 3 mandados de busca e apreensão em São José dos Campos contra uma quadrilha especializada em estelionato. Prestem atenção nessa informação. Membros de 2 famílias atuavam em diversas cidades aqui do Vale do Paraíba e também no Litoral Norte. O que eles faziam? Vendiam terrenos que não eram deles para as vítimas. A Mônica Arruda está ao vivo com a gente e vai trazer detalhes. Estava conversando com o delegado, o Hugo, de Caçapava, né, Mônica? E ele estava me informando que, o cara passava lá na frente de um terreno, via que estava para vender, aí ele, se apropriava, não sendo dele, anunciava ali a venda e, na realidade, quem comprava não comprava nada, só caía no golpe, né? Boa tarde. Exatamente, Leandro. Era dessa forma que essa quadrilha agia, né? E, inclusive, as vítimas pagavam pelo terreno em quantia em dinheiro, em carro e motos. E aí o prejuízo é realmente muito grande. Essa investigação toda começou aqui em Caçapava. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável, doutor Hugo Pereira. Doutor, essa quadrilha, né? Ela age, no caso, não só aqui em Caçapava, em várias cidades da região, é isso? Sim, é uma organização criminosa especializada em venda de terrenos. Eles colocam a plaquinha em terrenos aleatórios, anunciando na plaquinha o número do Pix, o número do contato, tudo. E as pessoas interessadas entram em contato com esses criminosos. Eles vão ali, negociam os terrenos que o proprietário nem sabe que está à venda. Então fazem contratos particulares, contratos de gaveta, pegam veículos, pegam promissórias, cheques e fazem essa venda no particular. E eles se passam dessa forma como falsos proprietários, até corretores, né? Sim, o indivíduo mais jovem que nós cumprimos mandado hoje, ele passava como corretor, só que ele nunca teve creche nem nada. E o Sebastião, que é o mais idoso, ele se passava por proprietário do terreno. Então eles ludibriavam as vítimas e aplicavam os golpes. Só que em Caçapava são 3 vítimas, mas a gente pegou mais de uma centena de contratos, inclusive de São José, de outras cidades, de Jambeiro e tudo, que a gente está levantando a titularidade desse contrato para ver se as pessoas foram lesadas e tiveram um boletim de ocorrência. E vocês estão chegando até os suspeitos, né, os criminosos, por meio dos boletins de ocorrência? Sim, é muito importante, é o que a gente fala. Tem que fazer o boletim de ocorrência. Se você foi lesado, foi vítima de estelionato, não deixe de fazer. Porque se você não faz o boletim de ocorrência, não tem como a polícia saber que você é a vítima. Isso dificulta muito o nosso trabalho. Então a gente espera que, com essa matéria, com a divulgação que a gente está dando, que mais vítimas apareçam para a gente conseguir pedir a prisão desses indivíduos. Porque até então vocês cumpriram hoje 3 mandados de busca e apreensão e em São José dos Campos? Foi 3 mandados, essa organização criminosa é de São José e vem aplicando golpes em várias cidades. Já tem várias passagens pelo mesmo crime, por estelionato. Então é importante a gente, quanto mais vítimas a gente conseguir demonstrar que eles aplicaram golpe, mais fácil é da gente representar pela preventiva e sair. E essas pessoas, doutor, vocês já identificaram os criminosos? Eles têm passagens pela polícia? Quantos são e é verdade que eles pertencem à mesma família? Sim, nós estamos falando já identificados nesses crimes que aconteceram em Caçapava, de 2 a 3 vítimas. A gente tem 3 identificados. É o sogro, o genro e um terceiro que não é da família. Mas como a gente tinha autorização para ter acesso aos telefones, a gente já conseguiu algumas conversas que dá a entender que a esposa e filha de um dos autores está envolvida e o irmão dela também. Ou seja, a princípio é uma família criminosa, né? E esse terceiro aí que não é da família, mas que faz parte da quadrilha há muitos anos. Essas pessoas, então, estão sendo investigadas por vocês. Inclusive, vocês apreenderam carros, veículos? Nós conseguimos o bloqueio das contas para ressarcir as vítimas daqui de Caçapava.
que a gente já tem isso materializado. Apreendemos 2 veículos também para ressarcimento das vítimas. E agora a gente tenta identificar outras vítimas para que a gente possa imputar esse crime a eles de maneira continuada e perene para a gente conseguir representar pela prisão preventiva. E esses criminosos, eles entravam em terrenos, digamos assim, de forma aleatória e colocava lá a placa de vende-se, sem às vezes saber de quem era mesmo o proprietário ali, né? Eles procuravam terrenos onde não tinha muita movimentação, eles olhavam, via que estava há bastante tempo aquele terreno ali, sem construção, sem nada, colocavam a plaquinha como se donos fossem. E as pessoas de boa fé, principalmente pessoas mais humildes, que eram as principais vítimas deles, caíam no golpe, assinavam promissória, davam cheques, davam veículos na troca. E, infelizmente, foram lesadas, né? De certo, também deviam ser preços tentadores, né? Só para a gente encerrar, doutor, quais são as principais dicas para quem, no caso, nos assiste, né? Um golpe que, infelizmente, acontece aí na praça, né? Com certeza, esse problema de preço sempre existiu no estelionato. Eu falo muito aquele jargão antigo, não existe almoço de graça. Então, se o bem é um determinado valor, 100 mil, está sendo vendido por 50, pode desconfiar que tem coisa errada por aí. Então, não desconfie sempre de preços muito baixos. Verifique de quem que você está comprando. Se for um corretor de imóveis, peça o CRES dele, vai consultar. Procura saber se ele já tem processos relativos a isso. Que esses caras que estavam vendendo esses imóveis têm dezenas de processos por estelionato. É o mesmo crime que eles praticaram aqui em Caçapava. Então, a gente pede para a pessoa ter cautela. E vai comprar um imóvel? Vai. Procura saber quem que é o proprietário, vai no cartório de registro de imóveis, pede a certidão, bate ali e vê se é o mesmo cara que está vendendo, é o mesmo proprietário do imóvel. Para veículo, a mesma coisa. Não deposite dinheiro para terceiro, só deposite para o proprietário ou do veículo ou para o proprietário do imóvel. Isso são dicas que vai minimizar a possibilidade do golpe, de você cair no golpe. Muito obrigada, doutor. Excelente trabalho, boa semana para o senhor. E como o doutor falou, né, gente, se por um acaso a pessoa caiu num golpe como esse, nos assiste, venha fazer o boletim de ocorrência, que isso vai ajudar o trabalho da polícia. A gente espera noticiar em breve a prisão desses criminosos, né, e que as vítimas possam ser ressarcidas. Eu volto com você no estúdio. Fica pelas informações ao vivo aqui com a gente. Pois é, eu acho que fica muito claro isso que a Mônica disse e o alerta. Se você caiu em algum golpe assim, de repente, alguém vendeu um terreno para você e esse terreno não era dessa pessoa, porque depois os caras somem. Denuncia a polícia, vai lá, registra o boletim de ocorrência, porque esses quadrilheiros, porque é sogro, é genro, a filha também, outra pessoa de fora, então estão todos envolvidos nisso. Então, por exemplo, se você tiver ou conhecer alguém que caiu em um golpe parecido, vá até o plantão policial, vá até a delegacia mais próxima, registre a ocorrência, porque aí a polícia consegue chegar, por exemplo, aos autores. Porque, não sei se vocês entenderam, é como se eu, Leandro Vaz, estivesse passando ali na rua, falei, que terreno bacana, vou falar que estou vendendo ele, e aí, com uma série de atividades ilícitas, eles conseguem vender esse terreno, seja com documento de gaveta, contrato em gaveta, enfim. E aí consegue fazer com que as pessoas caiam nisso. Então é extremamente importante que você denuncie. Se tiver algum problema parecido, chama a polícia.